Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Algo está sobrevoando os céus daquela cidade imponente. Algo que é indetectável pelos radares e que, mesmo olhando para o alto, ninguém consegue enxergar a olho nu. Mesmo o objeto sendo enorme e ocupando boa parte dos céus da cidade. Nesse momento, um homem estava entrando calmamente em uma loja de joias caríssimas. Ele estava bem vestido e falava de maneira formal e educada. Ele pede que a vendedora lhe mostre as melhores joias da loja. Seu nome é Manuel e ele tem um plano em mente. Em um outro lado da cidade, um mendigo bastante conhecido estava caído no chão, quase desmaiado. Todos o chamavam de Bombril. Mesmo em um estado de quase coma, ele continua segurando firme a sua garrafinha de cachaça. Pensa que a qualquer momento alguém pode aparecer e arrancar a garrafa de suas mãos. Bombril lembra dos seus amores de infância, quando imaginava que tinha uma longa vida próspera pela frente. Lê do engano. Ao seu lado, o seu inseparável amigo, o vira-latas Malandro, que gostava de brincar bastante e caçar briga com os cachorros do bairro. Malandro, nessa hora, deixou o velho mendigo por alguns minutos para importunar no açougue vizinho, onde o açougueiro, seu amigo, sempre jogava para ele um enorme pedaço de osso. Abanando o rabo e super satisfeito, o cachorro volta para o lado do seu dono bêbado para começar a roer a sua iguaria com força e afinco. Manuel sabia o que estava fazendo. Assim que a vendedora lhe mostrou um colar de diamante que estava avaliado na casa dos milhares de reais, Manuel sacou uma pistola e anunciou o assalto. As vendedoras ficaram assustadas. Ele pediu que elas ficassem deitadas no chão. Assim que ele colocou o colar no bolso, saiu da loja como se nada tivesse acontecido. O alarme soou. Manuel não estava esperando por aquilo. Não tão rápido assim. Droga! Ele se lamentou entrando no carro e acelerando para ir embora. Mas um carro da polícia já estava por ali perto e começou uma perseguição digna de filmes de ação. O enorme objeto ainda estava lá no alto, observando a tudo e a todos, talvez escolhendo a melhor hora de agir. O que será que esse objeto enorme quer? Seria uma arma de guerra? Mas por que começar em uma cidade voltada para a paz? Começar uma guerra em um país pacífico? Ainda não sabemos qual é o seu propósito. Quando a ressaca já estava quase terminando, Bombril se levantou para rodar as latas de lixo da cidade, buscar latinhas e garrafas PET, para assim continuar alimentando o seu vício. Vendo a sua garrafa vazia, ele colocou junto com as outras dezenas de garrafas que carregava. Precisava ir na reciclagem e arranjar uns trocados. Malandro veio atrás dele abanando o rabo. Manuel virava o volante freneticamente, desviando dos carros e querendo despistar a polícia, que fazia soar a todo volume as sirenes. Manuel estava desesperado. Sabia que não podia ir preso. Seus roubos, muitas das vezes ousados, até aquele momento tinham dado certo. O que deu errado dessa vez? Ele não estava acreditando na sua má sorte. Acelerando a toda velocidade, ele conseguiu passar na frente de um ônibus, coisa que o carro da polícia não conseguiu e teve que frear. Aliviado por um momento, Manuel seguiu por uma estrada de terra. A polícia não desconfiaria que ele tinha seguido por aquele caminho.
Um barulho, um som metálico, e o céu escureceu de repente. Manuel olhou para o alto intrigado. Saindo de dentro das nuvens, uma luz azul muito forte acertou em cheio o seu carro. Manuel se viu todo iluminado. Aquela luz estava esquentando seu corpo e o arrancando do carro. Seu cinto de segurança se soltou sozinho. A porta do seu carro se abriu e ele começou a flutuar. Que diabos é isso? Ele gritou desesperado. Quando ele olhou para o alto, algo se revelou e ele viu a parte de baixo de uma nave espacial, como uma boca enorme pronta para o abocanhar. O mendigo, depois de caminhar por um longo caminho, chegou na sede da reciclagem, um galpão que ficava em uma parte isolada da cidade. Assim que ele entregou as garrafas vazias e as latinhas que ele tinha coletado, recebeu seu pagamento. Vou comprar um pedaço de frango para você, malandro. Ele falou com o cachorro, que entendia o seu dono muito bem. E sabendo que em breve ia comer, começou a lamber os lábios e saltitar atrás do seu dono. Caminhando pela estrada de terra que dava acesso à cidade, Bombril viu um carro abandonado, ainda com a chave na ignição. Ah, se eu soubesse dirigir! Estranho alguém abandonar um carro assim. Mas ele logo se tocou que poderia ser uma cilada, uma armadilha, e com muito medo ele tratou de acelerar o passo e ir embora dali o mais rápido possível. Mas ele não conseguiu. Em poucos segundos tudo escureceu novamente naquele lugar, e um som horrível de metal rangendo foi ouvido por Bombril, que tentou tampar os ouvidos. Malandro ficou choramingando no chão, no momento em que uma luz muito forte desceu dos céus, iluminando o cachorro e o seu dono. Caramba! Gritou o mendigo. Deus está vindo pessoalmente buscar a minha alma. Como que isso é possível? Mas assim que ele subiu aos céus, percebeu que não era Deus coisa nenhuma. Era algo maligno, vindo de algum lugar do espaço sideral. Ele havia faltado às aulas de astronomia. Só sabia o nome da Terra, da Lua, do Sol e de Marte. Nem sabia que existiam milhões e milhões de outras galáxias espalhadas por lá. Poucas horas depois, a polícia encontrou o carro abandonado do bandido Manuel e fizeram uma enorme busca procurando seu paradeiro. Não encontraram nada. O bandido tinha simplesmente evaporado no ar. O pior de tudo, o bandido sumiu levando consigo aquele colar muito valioso. As pessoas ficaram sabendo que a polícia também tinha encontrado os sacos vazios que Bombril carregava para cima e para baixo. E todas essas pessoas ficaram se perguntando: aonde está o mendigo? Será que ele fugiu junto com o assaltante de banco? Será que eles eram cúmplices? Um mistério que está a intrigar as pessoas daquela cidade. Mas o que elas não sabiam é que tanto o mendigo quanto o cão e o bandido estão sobrevoando o planeta Terra em uma nave alienígena das mais modernas possíveis, sofrendo bastante com os inúmeros experimentos científicos que eles estão fazendo. Essa raça alienígena quer conhecer a fundo tudo o que a raça humana pode proporcionar. Era uma noite escura e tempestuosa, quando o fazendeiro acordou com um barulho estranho vindo do lado de fora. Ele pegou sua espingarda e saiu para ver o que estava acontecendo. Ele se surpreendeu ao ver que sua plantação de milho estava toda destruída, com marcas circulares que pareciam ter sido feitas por alguma máquina gigante.
Se aproximou de um dos círculos e viu algo que o fez tremer de medo. Havia sangue espalhado por toda parte e pedaços de corpos humanos e animais misturados com as espigas. Quase vomitou na hora. Teve que se abaixar por alguns segundos para se recompor das imagens horríveis que tinha assistido. Assustado, ele ficou se perguntando o que poderia ter causado todo aquele estrago. Se ele pegasse a criatura, não hesitaria em atirar com todas as balas da sua arma. O fazendeiro correu de volta para casa. Mas antes que pudesse entrar, ouviu um zumbido alto no céu. Olhou para cima e viu uma luz brilhante, que vinha de uma nave espacial enorme, que pairava sobre a sua fazenda. A nave tinha um formato hexagonal. Ele sentiu um calor intenso em seu peito, e então tudo ficou escuro. No dia seguinte, a polícia chegou à fazenda, depois de receber uma ligação anônima. Eles encontraram o corpo do fazendeiro carbonizado no chão e ficaram horrorizados com a cena macabra que se estendia diante deles. Eles chamaram reforços e especialistas para investigar o caso, mas ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido ali. Parecia uma coisa de outro mundo. Enquanto isso, em outra parte do país, uma jovem jornalista recebeu de uma fonte confiável uma grande dica, que lhe disse que havia algo muito estranho acontecendo nas fazendas do interior. Círculos com desenhos assimétricos e muito estranhos estavam aparecendo nas plantações. Decidiu então ir até lá e ver com seus próprios olhos. Alugou um carro e dirigiu por horas, até chegar a uma das fazendas afetadas. Se apresentou como uma repórter da TV local e pediu para falar com o dono da propriedade. Um fazendeiro, de aspecto doentio, a atendeu desconfiado, mas aceitou conversar. A convidou para entrar e tomar um copo de café com um enorme pedaço de queijo. Ele disse que na noite anterior tinha ouvido um barulho estranho vindo da plantação, e que quando saiu para ver encontrou um círculo misterioso, mas que não havia corpos e nem sangue, embora ele tenha sentido um cheiro acre muito forte no ar. Contou que havia notado também uma luz estranha se afastando nos céus, mas imaginou que pudesse ser algum avião. Vários fazendeiros locais tinham seus próprios jatos. A jornalista ficou curiosa e o fazendeiro a levou para ver a plantação. Ela tirou foto das figuras geométricas complexas. Fascinada com aquilo tudo, percebeu que havia marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido arrastado ali. Perguntou se o fazendeiro tinha alguma ideia do que poderia ser aquilo. O homem respondeu que desde a época dos seus avós, as pessoas contavam que vez ou outra uma nave alienígena passava por ali, fazendo os desenhos e matando algumas pessoas e animais. Era como um ritual. Os símbolos eram uma forma de comunicação com outros seres. Assim como nós nos comunicamos através do telefone, eles se comunicavam através dos símbolos. Tudo bobagem. Depois de contar tudo, o homem cuspiu no chão. Conseguia ser muito rude mesmo tentando não ser. A jornalista, quando chegou no quarto, analisou fotos e ficou pensando em tudo que havia escutado durante o dia. Tentava encaixar as coisas. Não fazia muito sentido. Talvez fosse a melhor conclusão que ela havia chegado. Era muito estranho pensar em seres de outro planeta, símbolos como comunicação entre espécies. Com a cabeça cheia, ela tentou dormir. A jornalista dormiu o sono do justo, quando for acordada por uma luz muito forte que invadia a janela. Mesmo estando de noite, parecia que o sol estava brilhando. Ela abriu uma fresta na cortina e olhou para fora. Para o seu espanto, uma gigantesca nave alienígena passava ali perto, iluminando tudo e desenhando algo nas plantações vizinhas. Ela queria correr e filmar de perto, mas ficou com medo. Depois das mortes que foram relatadas, não teve coragem. Quando pela manhã voltou à fazenda para contar a história para o fazendeiro,
Ele fez com que ela entrasse em um galpão. Disse que ia mostrar uma coisa muito interessante. A moça, curiosa, foi sem fazer muitas perguntas. Chegando lá, ele fechou a porta. Um grupo de 6 alienígenas saíram dos seus esconderijos. A jornalista se assustou e quis correr, mas o fazendeiro a segurou forte pelos braços. Pediu para que ela ficasse e escutasse uma história. Os seres são do interior do nosso planeta, não de outro planeta do sistema solar. Eles usam as marcações nas plantações como uma forma de comunicação. Os seres humanos da parte de cima estão destruindo o planeta de uma forma muito rápida e intensa, e isso também afeta os seres do interior do planeta. Um depende do outro para ficar vivo. Conforme os seres de cima foram destruindo tudo, os seres do interior da Terra tiveram que agir. Hoje eles comandam nas esferas mais altas dos governos mundiais. Quando o fazendeiro acabou de contar essa história, retirou uma enorme seringa de uma bolsa e aplicou no braço da jornalista, que gritou. Um chip havia sido implantado no seu corpo. Ela agora seria comandada por seres do interior da Terra, como uma agente de preparação para uma invasão que ocorrerá muito em breve. No dia em que a invasão chegar, os seres de cima precisam estar preparados. Para o caso de quererem fazer alguma bobagem, pode colocar em risco todas as vidas do planeta. Precisamos estar juntos para juntos salvarmos o planeta. Como o famoso ditado, uma mão lava a outra. As peças precisam se encaixar para que o mundo se livre do mal que o ser humano está causando. A jornalista acordou na cama da pousada, com a cabeça muito pesada e com a boca seca, implorando por um gole de água. Algo fugia dos seus pensamentos. Queria fazer um esforço para lembrar. Em vão. Talvez na hora em que eles quiserem se comunicar, ela saberá. E essa hora não vai tardar a chegar.